Diz aí, a arte é uma devoção, é um encontro com Deus ou é uma terapia psicológica? Saudações, Leandros, hein? Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Como diria Van Gogh, quando eu sinto uma terrível vontade de Deus, eu vou lá fora pintar as estrelas. Van Gogh era um artista que buscava Deus em suas obras, mas todos nós sabemos que seus transtornos psicológicos eram bastante presentes e fundamentais para a sua rotina criativa e foram fundamentais também para essa oração, para essa transformação da sua condição psicológica em uma busca espiritual. Estamos aqui diante de uma pauta que representa nada mais, nada menos que uma grande mudança comportamental cultural contemporânea. A arte é uma oração ou é uma terapia? Se fala bastante hoje sobre arte e terapia, quando o transtorno psicológico, as viagens do eu humano, psicológico, egóico, são o centro de tudo. Você pode falar com qualquer artista hoje em dia, com os pintores, com os músicos, com os escritores, eles vão conversar com você a respeito da obra deles, sempre viajando em torno das viagens da sua cabeça. É bonito de ver, faça o teste. Eles até chegam a dizer, eu não gosto dessas obras muito sofisticadas. Não, eu gosto desses traços, desses riscos, porque eles têm um significado diferente para quem olha e não sei o que lá, e é tudo viagem. Quando você fala em arte como oração, você pode pensar imediatamente no cenário da música gospel, que é um mercado que gira muita grana e que pode confundir tudo aquilo que a gente está falando de arte como oração. Você pode pensar que arte como oração, então, é simplesmente esses louvores, essas coisas todas. Mas, trazendo a cultura oriental, que eu gosto muito, os caras são ateístas, meu. Não existe Deus para um budista. E mesmo assim, a arte oriental, que se desenvolveu muito durante a ascensão do movimento Zen, do Zen budismo, na China e no Japão, principalmente, isso revolucionou toda a sociedade, inclusive as artes e a psicologia e a sociologia. Claro que tinha um outro nome na época, mas o estudo do comportamento e o próprio comportamento humanos revolucionaram naquela época. A arte era muito espiritual, sem Deus, sem a figura de para quem louvar. É diferente. Eu diria que até a figura de alguém para louvar ainda é um fenômeno psicológico e não espiritual. O que existe não é uma figura de Deus para ser louvada, mas existe um senso de algo sagrado, um senso de algo maior que o ser humano, maior que os transtornos do ser humano, da mente humana. Ou seja, onde esta partícula eu se desmancha completamente no rio da existência. Aí está a devoção. Existe um atravessar o ego, transpor, e não ficar girando ao redor dele como se ele fosse a gravidade universal. Falando em termos de poetas, se você gosta de poesia, gosta de Fernando Pessoa, parece que ao ler Fernando Pessoa você consegue se desmanchar e curtir esse desmanchar o ego. Ele diz, mais ou menos em uma de suas poesias, que maravilha a primavera poder continuar sem mim. Depois que eu partir, a primavera vai continuar. Isso me dá uma alegria tremenda. Agora, se você pegar a poesia de uma Clarice Lispector, você vai perceber que existe mais angústia psicológica. Embora às vezes ela toque esse ser mais profundo,
ela chega a se desmanchar e depois ela volta a aparecer como transtorno angustiante psicológico. Parece que há uma tentativa de se livrar disso e uma volta, como uma onda do mar, né? Eu acho que essa vibe a gente pode sentir em nós mesmos, né? Como a gente quer se libertar, quer ir lá fora, encontrar esse Deus, essa divindade, esse desmanchar das angústias, mas ao mesmo tempo, daí a pouco volta tudo de novo, porque a força gravitacional do ego é gigantesca. Então, quando a gente admira os poetas, os artistas, os compositores, as músicas, a vibe, a melodia, parece que a gente sente esse movimento do ego se desmanchando, do ego voltando. Claro, quando se busca apenas dinheiro e mercado musical, você nem está falando do assunto deste vídeo, né? Eu estou falando de arte, né? O exercício de criatividade. A gente percebe que no exercício da criatividade artística, a gente está usando as faculdades da mente para transcender a mente. Então a gente percebe essas marés, essas mudanças. E a gente entra em contato direto com os nossos transtornos. A tristeza. A tristeza. Tem uma coisa bonita na tristeza porque faz referência à nossa finitude, ao fim da própria mente, dos próprios pensamentos. Ela sabe que ela vai desaparecer. Ela sabe que esses pedacinhos de memória que ela chama de eu, isso vai se desmanchar, querendo ou não, ela sabe disso. Então existe uma tristeza. Aí, como é que você trabalha e aceita essa tristeza ou não aceita? Isso que vai fazer a diferença da maré, das suas obras, da sua sensibilidade. Se você aceitar essa tristeza do existir, ela se desmancha, nem é mais tristeza. Mas se você não aceitar, ela fica mais concentrada e preocupada. Essa tristeza é o portal para uma grande transformação. Preste atenção na sociedade hoje. Certa vez eu ouvi dizer que a tristeza é uma raiva passiva. Você tem uma certa raiva desta finitude da vida, mas então você vê que não tem o que fazer, você fica triste. Ao contrário, a raiva parece ser uma tristeza ativa. Interessante isso, né? E olha só quanta raiva tem na sociedade, quanta raiva os artistas querem expressar. Existem Instagrams de artista que é vermelho sangue, assim. Cineastas, principalmente, cheios de ódio, cheios de raiva. Ai, porque eu faço arte como revolução contra aqueles 4 anos de governo que não sei o que lá. E joga sangue na tela. Não é assim? Existe muita raiva. Raiva contra religião. Tem muita também, né? Uma coisa completamente desnecessária, estúpida, rasa, superficial, nada profunda, nada sensível. Para mim não é arte, é apenas vômito psicológico de alguém bastante transtornado, bastante perdido na vida. Eu sei, eu entendo. Querem lutar contra alguma coisa que parece que lhes fere. Mas é tudo bobagem. Estão anos-luz de compreender a vibe de um artista que vai lá fora pintar as estrelas para se encontrar com a divindade. Percebe? Então a gente vive num mundo que se fechou numa bolha psicológica que mais parece uma granada sem pino. Dá para se dizer que existe aquela arte que é uma janela onde o eu vai embora, desaparece nas estrelas, ou aquela arte que é um espelho, que o artista bate no espelho e volta, e os transtornos dele cada vez se amontoam mais, e não acontece uma transcendência. Eu falei antes do movimento Zen, que revolucionou a sociedade na época. No Japão, os artistas eles desenhavam aquela tinta preta num papel de arroz e não pode haver nenhuma falha
no quesito intromissão psicológica. Tem que ser um traço fluido, leve, tranquilo, sem aquela coisa ai, nossa, eu errei, tá feio, e aquela coisa toda bem assim, tipo, você vê muitas pessoas muito preocupadas em dar o seu melhor, e justamente o Sumiê busca um ir além disso tudo. Então aí que está o encontro da meditação, da divindade, do sagrado, do além, do horizonte que desmancha o eu, através desta técnica de arte. Essa busca pelo estado do vazio se chama Mushin, no Japão, através da arte. Ou seja, você desaparece e só a inspiração trabalha através de você. Para finalizar, vamos refletir sobre o quanto a gente deixa o nosso ego bastante forte girando em torno dele, lhe dando todas as oferendas possíveis, e como a gente pode transcender a isso tudo simplesmente se espalhando no horizonte. Essa mudança de percepção parece que é muito individual e não tem nada a ver com o resto do mundo, com o resto da sociedade. Mas essa mudança de percepção transforma a sociedade. Porque tudo que antes era regido pelo eu, pelo ego, pelo transtorno meu, se transforma em conscientização da finitude da vida, transcendência. Com certeza nós teríamos uma sociedade mais humana. Procure ver no seu dia a dia em quais momentos a sua mente está pronta para estourar ou quando ela está desmanchando nas estrelas da noite. Até o próximo vídeo.